Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje nós temos assuntos muito importantes, com cenas interessantes que irei compartilhar aqui no nosso portal de hoje, neste dia em que eu também, assim como muitos de vocês, estou acompanhando os desdobramentos da sessão no Supremo Tribunal Federal, que certamente também converterá em réus esses criminosos que fizeram parte do segundo núcleo da Orcrim comandada pela figura do ex-presidente da República, o inelegível. Farei aqui com vocês uma breve resenha do comportamento dos advogados, das defesas, e vou tentar aqui fazer uma projeção do que pode acontecer no final do dia. Bom, e no final do dia eu voltarei aqui para a gente confirmar o que foram os votos dos ministros nesse julgamento, né? Se a sessão será concluída hoje ou se teremos uma continuidade amanhã. Bom, antes de entrarmos nos temas e fazermos aqui as nossas análises, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal, ainda não conhecia o Portal do José, para que você venha se somar aqui conosco, se inscreva aqui, mande seu comentário, dê sempre seu joinha nos nossos vídeos, compartilhe e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. São formas que você tem para ajudar o nosso portal a chegar a mais pessoas como você, se você achou o nosso espaço aqui interessante e bacana, tá legal? Então, vamos aqui aos temas. Bom, gente, na sessão do Supremo Tribunal Federal de hoje, os advogados se desdobraram ali em tentar fazer milagres, porque as provas contra os réus, que certamente serão réus, né? No momento eles são acusados ainda, as provas são muito consistentes, gravações, geolocalização, documentos, e a trama toda, porque ela foi engendrada com essa liderança da figura criminosa do covarde mor da nação. Todas as pessoas estavam interpretando, as que estavam nessa Orcrim, que a figura do inelegível não estava aceitando o resultado das eleições, que o inelegível estava com o poder de comandar as Forças Armadas para fazer uma interrupção na nossa democracia, para imporem aqui uma ditadura. Então todos eles agiam com uma grande orquestra que estava tocando ali sob a batuta desse criminoso mor da nação. Eles não negam a existência do 8 de janeiro, porque também seria demais, né? Eles queriam, seria aí a tentativa de fazer um negacionismo extremo para causar uma amnésia mundial, como se nós pudéssemos desver aquilo que nós vimos que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023. Como eles sabem que isso não é possível, então eles estão tentando florear as suas defesas. Apresentam os indiciados ali como pais de famílias exemplares, maridos exemplares, esposas virtuosas, e por aí vai, né? Pessoas que não têm nada contra nenhum dos ministros da Suprema Corte, que nunca tentaram algo contra a democracia, que nunca pensaram nada contra a democracia, os que pensaram, pensar não é pecado, enfim. Estão indo por essa seara. Poucos estão abordando fatos específicos que foram apresentados da denúncia. E sabem que terão a oportunidade de rebater ou de tentar rebater esses argumentos no segundo plano. Hoje, então, a performance está sendo mais cenográfica, fazerem discursos e gestos, veemências, citações bíblicas, etc, etc, etc. Bom, e no final a gente vai ver, ao longo do dia, no voto dos ministros, o apontamento de situações concretas, de uma forma racional, de uma forma explícita do que foi a participação ou a não participação de cada um deles. Pode ser que no meio dessa história toda, em relação a um ou a outro, algum ministro entenda que não haja justificativas suficientes para converter a figura ou as figuras em réus. Bom, a gente só vai saber disso no olhar e no voto dos primeiros ministros ali, que vão mostrar se houve consistência ou se não houve. Agora, o que compete, por exemplo, esse advogado aqui do Mário Fernandes, aquele que tem um montão de gravações que comprovam que ele era um golpista de raiz, né? Um golpista assim até o último fio de cabelo do corpo humano dele. Então fica difícil. Então vamos ficar tentando florear aqui para comover a opinião pública. Agora, eu vou passar aqui para vocês uma imagem muito rápida, porque o inelegível, eu até diminui aqui o tamanho da foto, o inelegível ele fica postando em detalhes a cirurgia que ele foi submetido, as lesões que ele está, faz aquela cara de coitado e coloca um texto, né? Eu vou colocar só rapidamente aqui a foto, ó. Não vou nem colocar muito aqui para baixo, tá? Colocar o texto dele, mas ele vai dizendo, olha, eu estou aqui me recuperando, tá? Tentando fazer aquela comoção
das pessoas que ficam olhando para ele, ah, pobrezinho, coitadinho. Esse criminoso que ajudou a enterrar mais de 700 mil pessoas aqui no nosso país, que não teve a menor compaixão com as pessoas que estavam morrendo, com as que estavam internadas e, sobretudo, com os profissionais que fizeram de tudo para salvar vidas e muitos deles morreram nessa tentativa de salvar vidas. Enfim, ele fica tentando ali um perdão, uma consternação, uma atenção, um carinho especial das pessoas em relação a ele. Em relação à doença dele, nós todos esperamos que ele se cure, que ele fique bem, para ele poder ser responsabilizado e passar um bom tempo na cadeia, né? Para ele servir como exemplo de justiça aqui no nosso país, de alguém que fez tantos crimes e que acabou pagando por isso. Ele também está assistindo a sessão no Supremo Tribunal Federal, evidentemente não é ele que está escrevendo isso. Tem gente lá com ele publicando coisas, né? Atacando o Supremo Tribunal Federal, as decisões do Supremo Tribunal Federal, dizendo, olha, todo mundo inocente, porque ele parte do princípio que todo mundo é trouxa, que nós não vimos o que nós vimos, que eles eram todos santos, que eles não estavam querendo destruir a nossa democracia, que Bolsonaro aceitou o resultado das eleições, que as urnas eletrônicas para eles são urnas perfeitas, enfim, o que nós sabemos que é uma grande mentira. Então ele que defende o Felipe Martins, olha, a narrativa e tal, e defende também todos os outros acusados no meio dessa história. Seria uma forma, né, de legitimar esse discurso de que não houve absolutamente nada, são todos santos. No final ele escreve aqui, que Deus tenha misericórdia do nosso povo e do nosso país. Olha, se todos vocês forem para as cadeias, seus criminosos, certamente Deus estará acolhendo os melhores sentimentos de justiça que a sociedade tem, né? Bom, e aí é o seguinte, o que sobra para essa Orcrim? O que sobra para os parentes do inelegível? O desespero e a alucinação. Os Estados Unidos estão passando por uma crise gigantesca, mas o Dudu Bananinha, ele ainda acredita que se fizer uma pressão contra o ministro Alexandre de Moraes, eu não sei o que se passa na cabeça das pessoas. Eu acho que eles imaginam o seguinte, se o ministro for compelido ali, for ameaçado, olha, vai perder o cartão de crédito, hein? Sua esposa vai perder cartão de crédito também. Que o ministro vai falar, quer saber o negócio? Olha, está todo mundo absolvido, não teve 8 de janeiro, Bolsonaro é santo, pode disputar as eleições. Então eles acham que pode acontecer isso. Então é gente muito perturbada mentalmente. Agora, a figura do 03 do inelegível, esse pratica um estelionato moral, intelectual, jornalístico, político, 24 horas por dia. Publicou mais uma ameaça que o ministro Alexandre de Moraes. Vamos acompanhar esse trecho aqui. Foi assessor do presidente Trump no primeiro mandato dele, trabalhou dentro da Casa Branca. Hoje em dia é um dos principais conselheiros. Ele está falando do tal do Jason Miller, um cara criminoso, de extrema-direita, enfim, que foi detido no aeroporto aqui no Brasil, porque ele veio participar das preliminares daquilo que viria a ser o golpe, a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, né? Do Trump. Ele é que o Alexandre de Moraes deteve em 2021, algumas horas no aeroporto de Brasília, depois dele dar um discurso no CPEC Brasil, evento que a gente organiza. E ele, né, acabou sendo detido pagando o preço do autoritarismo de Alexandre de Moraes, que naquele momento, em 2021, o Trump tinha acabado de ter sido banido do Twitter. Vocês vão lembrar, em janeiro, quando ele deixou de ser presidente, o Twitter baniu ele, ainda não era uma plataforma do Elon Musk. Então, os conservadores estavam migrando para o Getter e para o Parler. É por isso que o Moraes deteve o Jason Miller, para espalhar o pânico e o medo entre as pessoas de direita. Porque... o ministro Alexandre de Moraes, ele fazia isso, né? Ele virou uma pessoa que está defendendo a humanidade. Então ele fica perseguindo os extremistas de direita, né? O objetivo dele é acabar com o maior movimento político voluntariamente surgido e liderado por Jair Messias Bolsonaro. Foi um movimento voluntário, né? Brotou assim do nada. Vai ver um extraterrestre aqui, jogou aqui uma poeira no ar e aí a coisa brotou, né? Agora, né, quando temos uma nova eleição nos Estados Unidos, o Trump volta a ser presidente, o Jason Miller agora tem a faca e o queijo na mão para colocar adiante o remédio justo e correto ao Alexandre de Moraes, que chegou Quer dizer, uma autoridade estrangeira atacando um ministro, a soberania de um ministro do nosso país, né? Então, é uma cabeça perturbada ou é apenas um criminoso com desvios mentais, desvios psiquiátricos? A matar lesão na cadeia e prendeu alguns... o ministro... Gente, ele acusa o ministro de ter matado uma pessoa, né? É um negócio
demais, viu demais, né? Milhares de pessoas. Podem ter certeza. A batata do Alexandre de Moraes segue assando, cada vez mais forte aqui nos Estados Unidos. O pior erro deles foi ter me exilado aqui. Eles também vão sentir o preço. O cara, além de ser covarde, ele é mentiroso. Ele está dizendo que nós, o Brasil, o Poder Judiciário, exilou ele, né? Está exilado à força, e não como um vigarista, gastando dinheiro lá a rodo, vivendo do bem bom, e usando esse discurso aí que é uma vítima do sistema. É como se isso tudo pudesse neutralizar aquilo que o pai dele sofrerá, ou seja, a cadeia junto com muitas pessoas da Orcrim. Bom, os noticiários no Brasil inteiro e no mundo ainda continuam relacionados à morte do Papa Francisco, e a extrema-direita simplesmente ignorou a morte do Papa Francisco, porque sempre atacou o Papa Francisco como sendo um comunista, quando, na verdade, se tem uma figura que representou o humanismo nessas últimas décadas no planeta, foi a figura do Papa Francisco. E o Papa que virá, certamente, se acompanhar os passos do Papa Francisco, continuará a ser uma liderança política muito importante nesses tempos em que nós precisamos de pessoas humanistas para servirem como faróis nessa insanidade toda que se abateu sobre grandes parcelas da humanidade e que aqui no Brasil quis destruir a nossa democracia. Não conseguiram e não conseguirão. Nós continuaremos aqui no nosso portal e outros tantos amigos aqui fazendo combate permanente a essa turma toda. Mais tarde eu volto aqui, que tem muitas resenhas interessantes que certamente surgirão na análise dos votos dos ministros. Um grande abraço e até mais tarde. Tchau!